A morte não é um prêmio de consolação para aqueles que não sabem viver. Aprenda primeiro a amar a vida nas horas boas e nas horas más, para então pensar em morrer. Olá, sejam bem-vindos a mais uma programação do projeto de Ressol Cultural, e é com grande alegria que apresentamos o espetáculo Quarentena. O projeto Quarentena é uma idealização do grupo Rosana Fernandes Produções e seus convidados. O intuito dessa apresentação é revelar ao público relatos e memória dos dias que pareciam não ter fim. E o que para muitos pareceu fim, esse grupo encontrou, nesse tema, o momento ideal para a criação do espetáculo Quarentena. Vamos conferir? O espetáculo ele nasce da vontade de externar sentimentos, vivências e emoções recebidas durante o período de pandemia do Covid-19. Eu moro em São Luís, capital do Maranhão, e nós tivemos o primeiro lockdown do país decretado pelo judiciário. Só que nesse período muitas pessoas não cumpriram as exigências, andavam sem máscaras. E até hoje eu passo nas ruas, as pessoas estão sem máscara, não acreditam no vírus. E eu senti uma vontade naquela época de escrever sobre aquilo. Olha, só Deus sabe quantas vezes nessa quarentena eu pensei estar com Covid. Gripe, Covid. Dor de cabeça, Covid. Febre, Covid. E até agora eu não sei se eu tive Covid. Então eu comentei com um amigo meu, o Gilberto Goitman, e ele me brindou com um texto de Albert Camus, que se chama A Peste, que fala de um médico que deixa sua família, seus amigos, sua carreira, para se dedicar a ajudar o outro, a ajudar pessoas que nem conhece durante o período da peste. E naquela época o número de mortos só aumentava, as medidas de proteção não existiam, não tinha cura e as pessoas não estavam nem aí. E esse texto é tão atual que ele foi escrito em 1940 e tanto, a trama se passa em Boccaccio, mas eu vi o que se vive aqui no Brasil hoje. A nossa civilização é em grande parte responsável por nossas desgraças. Seríamos muito mais felizes se a abandonássemos e retomássemos as condições primitivas. Debruçamos em outros textos de dramaturgos existencialistas como Luiz Rebelo, que ele tem uma obra chamada Condenados à Vida. Para ele, existe uma dualidade entre vida e morte. E nós, antes mesmo de nascermos, estamos condenados a elas. Estamos condenados à vida e à morte. A morte não é um prêmio de consolação para aqueles que não sabem viver. Aprenda primeiro a amar a vida nas horas boas e nas horas más, para então pensar em morrer. Condenaram-nos à morte, sim, mas também nos condenaram à vida, duas condenações antes mesmo de nascer. Qual delas é a pior, eu não sei. Lendo a obra, nós começamos a entender, talvez, o motivo de algumas pessoas não usarem máscaras. E começamos a criar hipóteses. Será que essas pessoas não usam máscaras porque para elas viver já é uma condenação? E essa obra foi um divisor de águas no nosso pensamento, porque até então nós estávamos com o pensamento de criticar o outro. E essa obra nos trouxe um pensamento além, tentar compreender o outro. Enfim, o novo normal. Se me dissessem ano passado que eu iria estar passando por algo assim, eu não acreditaria. Esse vírus não existe, é tudo uma invenção midiática. O coronavírus não olha para a sua cor nem para o seu passaporte.
que todos possam sair mais fortes de todas as provações. Pra que tanta preocupação? É só uma gripezinha. E aí entrou Jean-Paul Sartre na pesquisa. Nós lemos Entre Quatro Paredes. Eu lembro bem da frase célebre que diz: o inferno são os outros. E nunca se precisou tanto do outro para sobreviver como agora, né? E essa tentativa de compreender o outro, compreender o que leva o outro a falar isso ou aquilo, nos deu vontade de ouvir as pessoas. E aí criamos um texto de escrita colaborativa. Foi mais ou menos assim. Nós mandamos mensagens pelo aplicativo de mensagem e escrevemos ou no status ou para a pessoa: conte-me o que você tem a falar sobre a quarentena, qual foi a sua experiência, o que você viveu, o que você tem a nos falar. E aí recebemos várias respostas, em áudios, em vídeos, em texto. E então nós analisamos e compilamos tudo em um roteiro. O maior desafio do fazer teatral nessa época da pandemia é isso aqui, ó. É lidar com as tecnologias. Nós, atores, estamos acostumados ali no palco, a quarta parede, a quebra dela, uma interação com o público, aquela resposta imediata. E aqui não tem nada disso. Aqui tem uma só parede, que é essa telinha de vidro aqui, e que nós tentamos colocar todo o nosso sentimento para o público e utilizar dos recursos tecnológicos não é tarefa fácil. É o que nós hoje estamos chamando de teatro intermedial, onde se utiliza a tecnologia para projetar nossas emoções, externar nossos sentimentos e fazendo um teatro cada vez mais híbrido, que eu nem sei se é teatro ou se é cinema, talvez seja os dois. O cinema é a reunião de várias artes juntas, né? Da fotografia, da pintura, da música, da dança e do teatro. Na verdade, o cinema ele atrai todos eles, ele reúne, ele é a reunião disso tudo, né? E em diferentes movimentos cinematográficos mundiais, ao longo de toda a história do cinema, a gente percebe que em cada época ele ficou mais próximo de uma, né? E o que eu percebo do que eu assisto, do que eu assisti de teatro durante essa quarentena, é que, na verdade, o teatro se aproximou ainda mais do cinema, né? Utilizando ferramentas. E a gente percebe que, eu particularmente, não vejo grande diferença entre a forma de se fazer teatro com a forma de se fazer cinema. Eu não entraria em detalhes do ponto de vista de número de atores, porque no cinema a gente vê filmes que não tem poucos atores. Ou essa questão de quebrar a quarta parede é uma coisa muito forte, está dentro da gênese do teatro em relação ao público, mas isso é muito comum e a gente já absorveu do cinema esse conhecimento do teatro há muito tempo. Prefiro 1 litro de álcool na caipirinha, que mata logo tudo de ruim que tem lá dentro. Eu não assisto mais jornal. Só tem coronavírus. Parece que o povo não morre de outra coisa. Parece que todas as outras doenças não existem mais. Nos é impossível saber se existe o céu ou não. Então, só nos resta acreditar, apostar ou não. O que eu acredito assim nesse processo todo é que o que de fato alterou está na forma de consumo. O consumir teatro ficou diferente. Essa relação com o público do ator também, para ele que tá interpretando, é um pouco diferente, né? E se aproxima de fato do cinema nisso, né? E uma coisa que eu achei engraçado até que rolou durante
essa quarentena, que semana passada eu estava passeando com minha filha, que tem vivenciado sua vida em tela, seja do celular, do computador, em aula online ou da televisão. Tenta imaginar que uma guria tá lá, sei lá, 7 meses dentro de casa, né? Então a gente tava passeando na rua e eu brinquei com ela: filha, essas pessoas que estão andando aí não são figurantes, são seres humanos. E se alguém interagir com você, não é nenhum personagem que tá quebrando a quarta parede, ele tá realmente interagindo com você, né? A gente vê, na verdade, essas novas formas, né? Que a gente tá consumindo os conteúdos e vivendo, né? E eu acredito que essa questão dessa vida dentro da pandemia, ela, na verdade, ela proporciona uma coisa legal, que é dar valor às coisas simples e perceber mesmo essas mudanças entre as relações mesmo humanas, né? Ficou bem mais forte para você justamente essa questão de se relacionar só com pessoas que estão dentro do seu convívio familiar, né? E a utilização, obviamente, dessas mídias para o convívio com parentes que estão distantes e que não pode se aproximar, né? Eu até cheguei a fazer um curta com minha filha sobre isso, né? Sobre quando é que minha escola volta. A gente fez esse curta distante, ela na casa dela e eu na minha. A gente mandou, trocou as imagens e fizemos. Eu não tive convívio com ela. Ou seja, essa forma de fazer, apesar de estar sendo diferente, o conteúdo está lá. Febre alta, calafrios, dor de cabeça intensa, dores generalizadas, falta de apetite, náuseas, vômitos, confusão mental. Faz um chá de artemisia, limão, boldo, desinfetante e sal. Sal mata tudo de ruim que tem lá dentro. Não se preocupe. É peste. E isso tem cura. As pessoas deviam se preocupar com a falta de caráter. Isso sim não tem cura. Não permito que nenhuma reflexão filosófica me tire a alegria de viver as coisas simples da vida. Desses depoimentos e observações cotidianas, nós criamos as personagens do nosso enredo. Os personagens, eles são 4, porém cada personagem é um grupo de outros personagens, porque nós temos uma amostra grande e nós percebemos que esses grupos, eles têm em comum alguma coisa. Por exemplo, o tipo 1 é aquele personagem cotidiano que lida com frustrações, com crises, com angústias, que está se reinventando, se descobrindo, conhecendo seus talentos, está usando a pandemia para aprender coisas, que se descobre, que não faz nada, que está cansado de não fazer nada, que só assiste filmes, séries, aquele que vive o drama, mas que está ali tentando sobreviver. O personagem tipo 2 é aquele médico que está na linha de frente, que combate a pandemia, que acredita no uso da máscara, é o cientista que luta por uma descoberta. São todos aqueles heróis. E aí eu lembro da exortação aos médicos da peste, que é um texto bem marcante, e aquela máscara. O personagem, o tipo 3, que são aqueles cômicos, vamos dizer assim, que culpa o homem, o aquecimento global, a destruição da biodiversidade, o mau uso dos recursos naturais e tudo mais que condensou no aparecimento do vírus, aquele que diz que o vírus foi uma criação chinesa de um laboratório, aquele que fala que é um vírus para extermínio dos idosos, para
para estabelecer o equilíbrio financeiro, uma seleção natural. Então, ali entra a comicidade nos personagens, porque se você analisar, tem um nonsense com sentido, lógico, mas que você se questiona, será que é verdade? Né? Será que um menino na Índia de 12 anos previu esse vírus há um ano atrás? Por que fulano escreveu naquele livro um trecho exatamente do que iria acontecer? Será que nós já prevíamos? Será que está na Bíblia? Será que é o fim do mundo? E o homem ri da tragédia. Então nós tentamos buscar nesses personagens uma comicidade. E o personagem número 4 é aquele descrente, aquele que diz que o vírus não existe, que é uma invenção da mídia, que defende a cloroquina. E nessa nova tentativa do fazer teatral, nós queríamos sair de alguns teóricos habituais, mas acabamos por fazer um teatro absurdo, porque nós temos características típicas do teatro do absurdo, que são textos desconexos, quadros não necessariamente conectados, personagens presas a uma situação do cotidiano, uma situação que não vai ter fim, espera-se que tenha, uma exploração da vida, dos sentimentos com uma pitada de crítica social. Utilizamos também a alternância entre imagens trágicas e cômicas. Utilizamos um enredo expansivo, diálogos cheios de clichês, temos influência do surrealismo. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre. O inferno são os outros. Eu venci o Covid. Peste negra, vida que segue. Desabamento, vida que segue. Terremoto, vida que segue. Vida que segue. Vida consegue. Vida consegue. Por mais absurdo que se mostre, não entendamos que se trata de um baralho de ideias, mas sim de um composto surreal muito apropriado a esse período de isolamento, que se comprime a atividade cênica e é uma quimera ilusórica que está se fazendo um novo tipo de teatro. Estamos, sim, divulgando fragmentos de teatralidades através de mídias já existentes e bastante bem aprovadas.
qualquer exercício de teatralidade é louvável e valer-se de um modelo já esgotado por Ravel, Bellin, Mercier, Simpson, Brossec, Tardieu, Corpo Santo, Albir, Jean Genet, Arrabal, Esselin, Beckett, Adamov, Ionesco, dentre outros, não é nenhum absurdo, mas uma receita louvável.